Olá, tudo bom? Meu nome é Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maldição hereditária. Bom, gente, eu decidi trazer o vídeo de hoje porque nós passamos a semana falando sobre crenças, sobre família, sobre maldições e nada melhor do que encerrar o vídeo esclarecendo de uma vez por todas o que é de fato a maldição hereditária, a maldição familiar. Então ela existe, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. É importante começar o vídeo falando que eu vou usar alguns exemplos de pessoas que eu conheci, que eu atendi no decorrer desses 20 anos de carreira como terapeuta, e eu vou dar exemplos reais que aconteceram de verdade para que você possa entender que não é uma coisa assim que eu criei só para trazer um roteiro aqui pro vídeo, tá? O primeiro deles é assim, um homem, e isso pode ser uma mulher também, tá? Mas era muito comum eu ter homens falando sobre esse problema. O cara chegava pra mim, né, esses homens, eles chegavam e eles falavam assim: olha, eu tenho uma maldição acontecendo na minha família, uma maldição hereditária, uma maldição de família, e eu queria quebrar essa corrente porque tá se repetindo comigo também, e eu não quero que isso se repita mais, eu quero que isso se acabe. E geralmente era o quê? Esses homens, eles se apaixonavam por algumas mulheres, esse cara se apaixonava por algumas mulheres, e essas mulheres depois de um tempo desapareciam da vida dele, assim, sem nem deixar vestígios, foram embora. E aí, ele olhou pra trás e ele viu que com o pai dele aconteceu a mesma coisa. O pai e a mãe se separou. Com os avós dele aconteceu a mesma coisa, os avós se separaram. Com os bisavós dele aconteceu a mesma coisa, os bisavós se separaram. E ele começou a perceber que existia um padrão repetitivo na família, né, que estava acontecendo o tempo todo. Esse é um dos casos. O segundo dos casos é uma criança, vamos supor que o menino tenha lá seus 7 anos de idade, mais ou menos, e aí, 6, 7 anos de idade, e aí o pai dele desenvolve um câncer de pulmão, por exemplo. E aquela criança, ela não fala nunca sobre aquilo, né? Ela vivencia a situação, a experiência, ela ama o pai morre, e ela cresce, vive a vida dela normalmente e se casa, e um dia ele também tem filho. Quando o filho dele completa mais ou menos 5, 6, 7 anos, ele desenvolve um belo de um câncer de pulmão. Esse aí é um dos outros casos, tá? O terceiro caso que eu quero contar pra vocês pode ser, por exemplo, de uma criança, uma menina que a mãe dela engravida e durante a gravidez a mãe dela desenvolve diabetes. Diabetes, que eu acho que é a doença mais comum, né? Por exemplo. É isso mesmo, é uma das doenças mais comuns. Diabetes da gravidez. E aí aquela criança, ela fala pra mãe dela, né? Que ela percebeu que a mãe dela tinha diabetes durante a gravidez e ela fala com a mãe dela sobre aquele problema. Quando ela cresce, ela casa e ela tá grávida, ela pode desenvolver uma diabetes também. Tudo isso, o que tem a ver com maldição familiar? Nada. Isso são apenas crenças limitantes. São crenças, coisas que a gente vai absorvendo no meio do caminho. Lembra que eu falei que os arquétipos são coisas que acontecem no inconsciente? Essas são polaridades negativas do arquétipo, que você vai absorvendo no meio do caminho, você vai vivendo a tua vida, você absorve isso e acaba desenvolvendo, repetindo o mesmo padrão. Vamos começar falando do primeiro caso, que é dos homens e das mulheres que não conseguem segurar, não conseguem manter uma relação dentro da tua convivência ali, né? A pessoa não consegue manter o parceiro ou a parceira dela. Essa pessoa, gente, ela tá com uma crença dentro da cabeça dela, dizendo que ela não está repetindo o padrão do familiar, porque aconteceu a mesma coisa com os familiares dela. Mas é muito importante a gente ter uma coisa em mente. Nós só temos, e nem isso, hein, gente? Nós só temos controle sobre aquilo que a gente pensa e sobre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. 3 coisas. Número 3, número sagrado. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. São as únicas 3 coisas que eu tenho controle. Eu posso decidir sobre o que eu vou pensar, eu posso decidir se eu vou falar aquilo, eu posso decidir se eu vou executar uma ação.
É minha decisão, eu decido. Todo o resto não depende de nós. Nem o ar que nós respiramos a gente não tem controle sobre ele, porque inevitavelmente, se você quiser manter ele dentro de você, você vai ter que soltar, senão você morre. Não tem como. E se você também soltar e não quiser mais prender ele, você não consegue, porque senão você morre. Você morre asfixiado, né, com falta de oxigênio no teu pulmão. Percebe? Então, é assim. Nós não temos controle sobre o outro. O outro não nos pertence. Nós não nos pertencemos. Esse corpo aqui não me pertence. O dia que a natureza quiser tomar ele de mim, ela toma. É dela, não é meu. Né? E nós somos... Lembra disso, é uma coisa muito importante. Existe um pensamento divino que desce e se manifesta aqui. Eu sou apenas uma partezinha do pensamento divino. Né? Assim, é a tal da centelha divina. Lembra? Bíblico, está nos livros religiosos do mundo todo, de todas as religiões, que nós temos uma faísca. É uma faísca da luz divina. Em inglês é sparkle, que sabe quando você faz assim com isqueiro, que sai aquela fagulha? É a fagulha, é isso. Traduzindo para o bom português, é a fagulha. Nós somos uma fagulha do todo, da Matrix, do divino, tá? Nada mais do que isso. O corpo é emprestado. Né? Se a gente voltar 10 vezes aqui, a gente vai vir em 10 corpos diferentes. Porque esse corpo aqui, ele está sendo emprestado nesse momento. Porque nesse momento eu tô aqui. Né? Mas se eu morrer hoje e voltar daqui 10 anos, 100 anos, vai ser outro corpo. Esse corpo aqui já foi. Virou pó, já foi absorvido pelo organismo. Né? Tudo é orgânico. O organismo, ele alimenta-se de tudo aquilo que fica. Né? Para quem viu, tem algumas séries que mostram como será a natureza em 100 anos, em 1000 anos. E aí a natureza mostra, né, se não tivessem mais homens, como que a natureza se alimenta de tudo que ficou. Porque a natureza ela se adapta quando o homem não interfere. Né? Quando o homem interfere também, mas é muito mais lento. Né? E a mesma coisa acontece com o nosso corpo, com esse corpo que vai ficar aqui. A única coisa que a gente tem poder é sobre aquilo que a gente pensa, fala e faz. O resto a gente não tem controle nenhum. Nada pertence a nós. Ah, Roberto, mas eu comprei um computador. O computador é meu. Eu tenho poder sobre ele. Tá, mas aí você está falando sobre o ter. Nós não estamos falando sobre o ter algo, né? Aquilo lá e... Estamos fugindo do raciocínio. O raciocínio é justamente aquelas coisas que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre alguém? Não. A pessoa não pertence a mim, nem eu. Nem esse corpo não pertence a mim. Nem eu não me pertenço. Quem dirá o outro, né? Então a gente tem o ego tão grande que muitas vezes a gente fala assim, ó, olha, eu me apaixonei pelo fulano, o fulano fuma e eu vou, como eu gosto dele, eu vou ficar quietinha agora no começo da relação e depois eu faço ele parar de fumar, porque a gente acredita que a gente tem o poder de fazer com que as pessoas se transformem e mudem, né, de acordo com aquilo que a gente acha melhor, né? Então esse é o nosso ego falando, né? É daí que vem o termo egoísta, que você só pensa em você. Você não está pensando no outro, se o outro gosta de fumar, se o outro, por que o outro fuma, quais foram as razões que levaram ele a fumar. Então tem um monte de questões que a gente precisa colocar ali na ponta do lápis para poder entender o por que o outro está vivendo como ele está vivendo. E mesmo que a gente chegue à resposta, a gente não tem o direito de querer influenciar. Né? E aí tem a ver com o voduísmo que a gente falou no vídeo passado, que as pessoas tendem, né? Tem pessoas que tendem a fazer voduísmo para poder manipular alguma coisa na vida de outra pessoa. E aí você está interferindo aí sim tem o livre-arbítrio, e você está interferindo nesse livre-arbítrio, que é, por exemplo, o que é muito comum você ver as pessoas fazendo voduísmo eu vou fazer voduísmo de amarração, eu vou amarrar fulano, eu vou amarrar ciclana, e aí a pessoa está trazendo, né, ou querendo trazer o outro à força para o lado dela, tem que ficar comigo porque eu gosto dessa pessoa, né, o egoísmo, o egoísta, a pessoa que só pensa nela mesma, ela não pensa no bem-estar do outro, ela só quer saber o que ela quer, qual é o controle que ela vai ter sobre a vida daquela pessoa, etc, etc, etc. Então isso não é uma maldição de família, isso é uma crença limitante que você colocou na sua cabeça, né? Claro que você não colocou isso conscientemente, né? Você viu que aquilo aconteceu com seus pais, você viu que aquilo aconteceu com seus avós, com seus bisavós, e aí é óbvio que vai acontecer com você, porque você acredita que aquilo está na família, e aquilo que a gente acredita é uma realidade. Então se você acredita que
todo mundo na sua família teve câncer, inevitavelmente você vai ter câncer. Porque você, mesmo que você fale, mas eu não vou ter, eu já coloquei aqui um ponto final nessa história, eu não vou ter. Porque você trouxe dentro de você a informação já. Além de ter a informação, a herança quântica, que a gente tem uma herança quântica, né? Se os nossos bisavós, os nossos tataravós, eles foram doentes, a gente sabe que aquela doença existe na família, mesmo que ninguém nunca tenha falado, né? Então a gente tem isso, e é por isso que as limpezas kármicas, elas devem existir, que é para você olhar para os seus ancestrais, fazer todo aquele ritual de você poder entender quem foram os seus pais. Isso é bíblico também, né? Que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, que a Bíblia diz, nada mais é do que olhar para trás e enxergar a história dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós e poder perdoá-los por qualquer erro que eles tenham cometido. Não que eles precisem do nosso perdão, mas perdoar é se perdoar, é se libertar, né? Quando você perdoa alguém, você se liberta, você não está libertando outra pessoa. Então é aí que está o grande X da questão, né? Você precisa perdoar as pessoas para se libertar dos problemas que elas causaram dentro de você. É um problema emocional que você permitiu que aquilo fosse causado dentro de você. A gente não tem controle sobre isso, mais uma vez. Nós não temos controle. Quando a pessoa faz alguma coisa de ruim pra você, né, por exemplo, uma traição, um assassinato, um estupro, coisas que são de baixa vibração, aquilo não depende de nós, eles fizeram por conta deles. Porém, somos nós que devemos perdoá-los, porque aquele perdão vai nos libertar. Tá? E não tem nada a ver com direitos humanos, tá, gente? Eu não tô falando aqui de que o bandido tem que ser perdoado, que o bandido tem que ser... Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de energia, tá? Pelo amor de Deus, não me confunda, porque tá na moda hoje, né? Você fala uma palavra e a pessoa, ela esquece a frase toda, ela presta atenção só na palavra que você tá falando pra te apedrejar. Não é disso que eu tô falando, não tem nada a ver com direitos humanos, tá? Eu tô falando de energia quântica, aquilo que está impresso dentro do seu DNA quântico e que você leva com você, passa para os seus filhos e vai de gerações em gerações, tá? Mas esse caso especificamente do homem que não está conseguindo segurar namoradas, né? Ou mulheres, não está conseguindo, ou uma mulher mesmo que não está conseguindo segurar os seus companheiros, ou melhor, vamos falar de uma forma mais clara, pessoas que não estão tendo uma relação plena, né? Aí a gente entra numa questão aí que é um buraco um pouco mais embaixo. Duas coisas: nós não temos controle sobre a outra pessoa, a outra pessoa vai e vem quando ela quiser. Então nós estamos vivendo um momento, vamos falar sobre isso então, vai, já que tem que falar. Nós estamos vivendo um momento onde as relações familiares, elas estão acabando, elas não vão existir mais. Então a gente vai falar sobre isso detalhadamente futuramente, mas só para você entender, quem não percebeu ainda, se é que alguém não percebeu, as famílias estão destruídas, né? Não tem mais, é muito raro você encontrar uma família que seja íntegra, perfeitamente íntegra. E o que eu quero dizer com família íntegra? Aquela obrigação que as pessoas tinham antigamente de casar e viver o resto da vida com a mesma pessoa e ter 14 filhos. Lembra que era assim? Pelo menos na minha avó, na casa da minha avó era assim. A minha avó teve 14 filhos e ela viveu com o primeiro marido dela até ele morrer. Só então ela casou de novo. Né, que é o homem que eu considero como meu avô hoje, que é o único que eu conheci. O meu avô materno eu não conheci ele, o biológico eu não conheci ele pessoalmente. Eu conheço só esse que é o padrasto, né, da minha mãe. E eu amo ele, ele é uma pessoa super gente fina, ele cuidou da minha avó até os últimos momentos da vida dela. E por isso eu tenho gratidão também por ele. Mas nós estamos vivendo um momento onde as famílias tradicionais, elas não vão existir mais. Para quem ainda não percebeu, isso já está acontecendo já há muito tempo, onde os casais não conseguem mais ficar juntos, porque nós estamos vivendo a fase de transição. Essa fase de transição já começou e vai terminar em 2027. Em 2027, praticamente todas as crianças que nascerem a partir de então não vão ter mais uma vida familiar como a que nós conhecemos hoje, que é o fulano casou com a ciclana, teve filhinho e foram todo mundo morar na mesma casa pro resto da vida. Isso não vai existir mais, tá? E eu tô falando isso justamente por conta dessas pessoas que não conseguem segurar a relação, porque eles acreditam que tem que manter a relação ali dentro da casa, né? E a gente não tem controle sobre o outro. O outro vem, ama intensamente, vive uma relação intensamente, às vezes uma relação que durou 2 meses, 3 meses, vive uma relação intensamente e vai embora.
Porque ele não tem a obrigação de ficar com a gente. E a gente também não tem a obrigação de ficar com ninguém. Então, a gente tem que entender isso. Quando a pessoa vai embora, ela tá indo embora porque pra ela já deu, ela já viveu a experiência dela, ela já curtiu tudo aquilo que ela tinha pra curtir. E aquelas pessoas que não conseguem entender isso, ou que se mergulham na relação e esquecem que o mundo existe, essas pessoas tendem a sofrer muito, porque elas vão ficar colocando porquês que não existem na cabeça dela. Mas por que que o fulano me deixou? Por que que a ciclana não liga mais pra mim? Por que que o fulano não responde os meus SMS? Por que que a fulana me bloqueou no Instagram? E assim vai. A história vai assim, não tem fim. Né? Mas a gente não tem controle sobre o outro. Então, isso é uma das coisas que é muito importante de falar, tá? Isso não é maldição hereditária, isso é crença limitante, porque a gente viu acontecer e a gente está repetindo aquilo. Então é um padrão repetitivo dentro da família. Segundo caso, o menininho que tinha câncer. A mesma coisa. Ele viu o pai dele ter câncer quando ele tinha 7 anos. Então quando ele tiver um filho ou uma filha e a filha dele atingiu 7 anos, ele vai desenvolver também. Porque ele não verbalizou aquilo, ele não colocou pra fora, ele não perguntou se todo pai tinha, se toda mãe tinha. Ele não colocou aquilo pra fora. Então ele acaba desenvolvendo porque ele viu. E quando a gente manda uma informação para o cérebro, essa informação ela vira muito poderosa. Porque o cérebro ele é uma máquina, gente. Ele guarda tudo aquilo que acontece. Pra quem não sabe, eu vou dar um exemplo. Aqueles jogos de não só de realidade virtual, mas aquele tá na moda agora aqui no Canadá, né? Que a pessoa coloca aquele óculos e ela vive dentro do jogo. Tudo aquilo é guardado dentro do cérebro como se fosse uma realidade. Os jogos normais também. Então quando você vive aqueles jogos, por exemplo, de tiro, né, seja lá qual for o jogo, o seu cérebro, ele, como você viu aquilo, ele entende que você vivenciou aquilo, é uma experiência, né, e ele guarda aquilo como uma reação, uma forma verdadeira de realidade que você teve. E isso já é comprovado cientificamente, tá, gente? Não tô inventando isso não. Quem quiser pode procurar estudos psicológicos aí que mostram qual é o efeito do jogo de videogame na cabeça das pessoas. E não tô falando que é uma coisa ruim ou que é uma coisa boa, tá? Só tô falando que o seu cérebro consegue absorver aquilo e mostrar aquilo como uma realidade para o teu inconsciente. Então o teu inconsciente o tempo todo vai saber que aquilo é uma realidade, mesmo que o teu consciente saiba que aquilo é apenas um videogame. Tá? Depois dá uma olhada lá no Google que vocês vão achar os estudos falando sobre isso. E a mesma coisa acontece com aquilo que a informação que você manda pro teu cérebro. Você falou, olha, meu pai, quando eu tinha 7 anos, o meu pai desenvolveu câncer. Então quando eu tiver um filho e meu filho chegar aos 7 anos, eu também vou desenvolver câncer. E aí duas coisas podem acontecer nesse caminhar aí. Ou o cara vai ter filho e com 7 anos ele vai desenvolver um câncer, ou ele nunca vai fazer uma família. Entendeu? Ele nunca vai fazer uma família para não desenvolver o câncer. E aí, esse cara que tem essa crença na cabeça dele, falando que com o filho dele com 7 anos ele vai desenvolver câncer, ele vai evitar relações. E aí ele vai embora. De todas as relações. Ele vai encontrar com a Maria, se apaixonar com a Maria, ele vai viver todas as relações possíveis com a Maria, ele vai viver profundamente aquilo, e quando ele perceber que o negócio está ficando muito sério e que eles podem desenvolver uma família, ele pica a mula, ele vai embora. E aí, a Maria vem até o Roberto e fala, Roberto, tá tendo uma maldição de família na minha família, eu tô repetindo o padrão. O Pedro veio, a gente teve uma relação linda, a gente se apaixonou, a gente fez tudo que podia ter feito, e quando eu achei que ele ia me pedir em casamento, ele desapareceu. Ele me bloqueou no Instagram, ele sumiu do Facebook, ele não responde mais os meus SMS. É isso, gente. Você percebe que a gente não tem controle sobre a situação, mesmo que a gente queira? Não é que o Pedro não gosta da Paula, o Pedro ama a Paula, mas ele sabe que se ele se casar com a Paula e tiverem um filho, quando o filho alcançar os 6, 7 anos, na cabeça dele, ele vai desenvolver uma doença. E aí, tudo isso não é consciente, tá, gente? É importante a gente falar sobre isso. É inconsciente. A pessoa nem percebeu que ela tá fazendo aquilo para evitar aquilo que ela viu acontecer lá atrás, tá? Terceiro caso, a criança ali, a menininha que viu a mãe desenvolver uma diabetes na gravidez. Essa criança, quando ela fica grávida, ela vai ter um problema de diabetes também, porque ela viu aquilo acontecer. Porém, se ela perguntar para a mãe dela,
mãe, todas as mulheres quando engravidam têm diabetes? A mãe dela vai falar pra ela, não, é uma coisa que pode acontecer ou não com as pessoas. Pronto, acabou, já resolveu o problema. É por isso que é muito importante, se você tiver criança em casa, cada problema que acontecer dentro de casa ser explicado para a criança de forma íntegra, não esconder nada. Claro que você vai falar com um vocabulário correto para a pessoa, para que a pessoa não leve junto com ela uma crença de que se ela engravidar um dia ela vai ter diabetes também, porque não é assim que funciona, a gente sabe, mas é uma crença que a gente guarda, a gente envia a informação para o cérebro e o cérebro fica só esperando o momento de acontecer. Existem técnicas que fazem com que você mantenha o teu corpo em saúde, né? Eu não sei se você sabe, mas você fala assim, ó, você tá na rua, morrendo de vontade de fazer xixi. Aí você fala, nossa, quando chegar em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é xixi. Você chegou na porta da sua casa, começou a vazar. Você não consegue segurar. Por quê? Porque você não falou pro teu cérebro que era no banheiro da sua casa. Você disse pro teu cérebro que era na tua casa. Nossa, quando chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer xixi. Você não falou pra ele, quando eu chegar em casa, eu vou entrar no banheiro, vou tirar minha roupa e vou fazer xixi. Porque se você tivesse falado isso, o teu corpo teria te escutado. Isso é infalível, não tem erro. É outra coisa. Amanhã eu vou acordar 8 horas da manhã. É claro que existe toda uma programação que você precisa fazer para acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, seja lá o horário que for. Tem um tempo certo que você precisa dormir, ter dormido na noite anterior, senão não funciona. O teu relógio biológico ele funciona caso você faça a programação correta da forma correta. Ele funciona, ele acorda você. Quem nunca acordou no horário, às vezes até antes, alguns minutinhos antes, porque o relógio biológico é perfeito. E o cérebro, esse relógio biológico ele está diretamente ligado com o cérebro. O cérebro faz a programação para que as coisas aconteçam. E aí vai acontecer de acordo com o que você falou, né? O caso do xixi, por exemplo, que é o mais comum, que todo mundo já passou por isso, né? A pessoa tá lá na rua, lá, toda se apertando, tá quase... E a pessoa fala, quando chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer xixi. Meu, você viu a sua casa, seu carro tá chegando ali, ó, às vezes tá andando ali a pé, quando você chega e vê a casa, pronto, já começa a vazar. Porque o teu cérebro, você falou casa, você não falou banheiro de casa, né? É diferente. Então, aprendam a fazer essa técnica de forma correta. Agora, nós vamos falar sobre a maldição hereditária, que de fato existe. Ai, viu como é difícil falar de arquétipo, gente? Não é tão simples assim como as pessoas acreditam. A maldição hereditária, ela vem de acordo com aquilo que aconteceu, que a gente nem sabe que aconteceu lá atrás nos nossos ancestrais. Os ancestrais, eles podem ter começado lá na época de Adão e Eva, ou meu pai, minha mãe, né? Que são meus pais. Os meus pais ainda são meus ancestrais. São todos aqueles que vieram antes de mim. Tudo aquilo que eles fizeram, tudo o que eles vivenciaram, tudo que eles, né, tiveram de dor, todos os traumas, todas as felicidades, todas as coisas boas, eles estão passando de pai para filho, de geração em geração. Porque isso vem no DNA informacional quântico da pessoa. A gente já nasce com essa informação e a gente já sabe que ela existe. Por isso que existe aquela regra. Quando você estiver vivenciando um problema, precisando de uma solução, medite. A resposta está dentro de você. Está mesmo. Porque alguém lá atrás da nossa família já vivenciou um problema parecido com aquele. Não existe nada novo. Lembra? Tudo que está acima também está abaixo. É justamente sobre isso que a gente está falando. Não existe absolutamente nada novo, né? O que foi vivenciado antes, hoje está no plano das ideias, tá? E o que está no plano das ideias vem para mim se eu for buscar isso. Então, como os meus pais, meus avós, bisavós já vivenciaram aquele problema, basta que eu faça uma meditação de forma correta que essa resposta vai chegar. Só um momento. Tirei o barulho do computador, senão eu não consigo falar. Basta você vivenciar uma experiência meditativa de forma correta que a resposta vem pra você. É óbvio que ela vem, com certeza ela vem, porque ela está dentro de você, tá? E isso, tá, Roberto, mas o que é de fato a maldição hereditária? A maldição hereditária nada mais é do que alguma coisa que foi vivido lá atrás, que foi
Vamos falar de trauma porque é o que cria o problema, né? A palavra maldição vem de uma coisa ruim. Então uma maldição, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que uma pessoa lá atrás da minha família matou alguém, um assassino, vai. Ele assassinou alguém. Então, aquela informação, aquela experiência que foi um trauma para essa pessoa, ela não vai me fazer ser um assassino, não é isso. Ela não vai me fazer me transformar numa pessoa violenta. A violência vem com os arquétipos, tá? Então eu posso ser uma pessoa violenta junto com os arquétipos que vieram, que vai sendo entregue, né, de pai para filho. Isso aí a gente vê muito nas casas onde a família toda tem um determinado comportamento e esse comportamento é justamente o comportamento mais violento, mais agressivo, né? Mas isso significa que está ali no sangue, é DNA. Né? Os arquétipos eles estão diretamente ligados com a genética, né? Então a gente tem aí uma ligação, um padrão comportamental genético muito comum nas famílias. Mas não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é: o fulano lá atrás matou alguém. Eu não sei se ele matou alguém. Né? Eu não sei, não tem como eu saber se o meu bisavô, meu tataravô, o meu nono matou alguém. Não tem como a gente saber isso. O que a gente vai fazer? Para que a gente não tenha problema nenhum, porque a gente sabe que essa informação, essa energia do assassinato, acho que é isso que fala em português, né? A energia do assassinato, ela vem junto com o pai, com a mãe, com o filho, com o neto, com o bisneto. Isso vem junto. A gente não vai se tornar um assassino também, porque isso, de acordo com a crença limitante que a gente viu anteriormente, que eu acabei de falar, nós deveríamos também ser um assassino, certo? Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que nós vamos ter um problema energético dentro da família, e esse problema energético pode fazer com que eu me torne uma pessoa depressiva, deprimida. Isso pode acontecer, porque aí tem a ver com a energia e não com o comportamento repetitivo que está acontecendo na família. Percebe? E aí o que a gente tem que fazer? Nada mais do que olhar para trás, enxergar o pai, a mãe, os avós paternos, os avós maternos, os bisavós, os nonos. Roberto, mas eu não conheci ninguém. Não tem problema. Esse olhar para trás não é olhar fisicamente, é olhar energeticamente, porque o teu problema é energético, ele não é físico, não é matéria. Aconteceu na matéria, mas gerou um trauma na energia, e é essa energia que a gente recebe. Então essa energia que a gente recebe é uma energia que vem de geração em geração, um fio. É como se fosse um fio mesmo. Quando você faz a árvore genealógica, você vê lá, pai e mãe teve um filho. Esse filho casou com a fulana. Tiveram um outro filho. E você vai fazendo ali a ligaçãozinha na árvore genealógica com um fio. É exatamente esse fio. Esse fio que é passado de um para outro, é ele que traz essa energia. Porque eles estão ligados todos na mesma raiz. E essa raiz é aquela que está lá atrás. Qualquer coisa que você faça para liberá-los desse problema que eles tiveram, que a energia é uma coisa que prende, né? Lembra que o tempo não existe, né? Nós temos o tempo linear aqui no planeta Terra para poder contar quantos dias se passaram, quantos anos se passaram, e a gente se baseia no planeta que roda em torno do Sol, né? Mas no mundo quântico, essa matemática não existe. Então, eles que tiveram o trauma lá atrás, eles ainda estão presos no trauma. E a gente precisa liberá-los, porque liberando-os, a gente se libera também. E aí, gente, a coisa mais simples que tem para fazer isso é orar por eles, né? Ah, Roberto, eu não sei fazer o Ho'oponopono. Ora, faz uma oração na tua casa, sabe? Aí é uma coisa que está em todas as religiões do mundo. Honrar pai e mãe. Esse honrar pai e mãe não eu tenho que amar minha mãe, eu tenho que amar o meu pai, eu tenho que fazer tudo que eles mandam. Não é isso. Honrar pai e mãe é entender a importância que eles tiveram no papel. Qual é o papel deles para colocar você no mundo? Qual é o papel dos pais deles para colocar eles no mundo? Qual é o papel dos pais deles para colocar eles no mundo? E assim a gente tem a tendência de compreender o valor deles. E quando a gente compreende o valor deles, a gente quer que eles tenham liberdade emocional, expansão de consciência, que eles tenham
conexão quântica com o cosmos para que eles não fiquem presos nos traumas, para que eles sejam libertos, porque foi graças a eles que hoje nós estamos aqui. E assim a gente acaba limpando qualquer resíduo ou resquício de problema energético que eles tenham criado, né, e que eles tenham vivenciado lá atrás e que esteja chegando até nós hoje. Porque chega. Mas quando você limpa, você nunca se limpa só você mesmo. Né? Quando você faz uma oração de limpeza de ancestrais, você não está se limpando. Você está limpando todos aqueles que vieram atrás de você. Não importa se você acha que eles eram pessoas boas ou pessoas ruins, porque isso é outra crença limitante, que é pessoas que acham, o meu avô era, sei lá, eu vou dar um exemplo que é muito comum ouvir, tá? O meu avô era macumbeiro, fazia macumba, matava bicho, era ruim, fazia oferenda e eu tô pagando pelos erros dele. Não, geralmente isso é duas coisas. Ou é crença limitante ou é amuleta pra você não fazer nada da sua vida. Porque daí você usa isso como amuleta e você vive como vitimista, né? Você é a vítima da história. E não é bem assim que funciona. Quando você faz qualquer tipo de ritual para limpar os seus antepassados, não tenha sombra de dúvidas. Você vai conseguir limpá-los, libertá-los, liberá-los e se libertar, porque o outro não existe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os seus amigos para que a gente continue crescendo. Graças a Deus o canal está indo por um caminho bem legal. A gente está voltando como era antigamente. A gente tinha um total de 1.000 inscritos mais ou menos por mês. Né? Como eu parei 2 anos de fazer vídeos, a gente perdeu as inscrições e agora a gente já está na média dos 300 e 400 por mês. Então, muito obrigado para todos vocês que estão fazendo a parte de vocês, curtindo, comentando, compartilhando, enviando para as pessoas que precisam receber essas informações, que são informações simples, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. Não se esqueça de baixar os nossos livros lá no site logotipocomArquétipos.com.br ou robertodefarias.com.br. Os 2 livros estão lá de forma gratuita, não precisa se inscrever, deixar e-mail, nada. Clicou, baixou, leu, pronto. E volta aqui para contar pra gente como que foi depois a leitura, se você gostou, se você não gostou. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana da maldição da família. Qual é a verdade por trás disso tudo, que a gente tem que começar a entender um pouquinho a diferença entre aquilo que é magia e aquilo que é quântico, né? Que a magia, quando a gente descobre a mágica, foi embora, acabou, perdeu a graça. Mas o quântico é aquilo que perdura, que permanece. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. A gente se vê no próximo vídeo, mas não sem antes lembrar você de que o que você sabe é uma gota, mas o que você decide ignorar é um oceano. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.